Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. O ato heróico. O que é o ato heróico? Meditação para o dia 18 de novembro. É o ato que consiste em oferecer à Divina Majestade, em proveito das almas do purgatório, todas as obras satisfatórias que fizermos durante a vida e todos os sufrágios que forem aplicados pela nossa alma depois da nossa morte. Tal é a definição autêntica desse ato, aprovado oficialmente pela Igreja e indulgenciado. Chama-se heróico porque realmente exige uma abnegação de todos os tesouros que possamos lucrar com nossas boas obras e contém uma renúncia de todos os sufrágios que oferecerem por nossa alma depois da nossa morte, em favor das almas do purgatório. Esse ato há de ser feito para ser válido e imperpétuo. É irrevogável na intenção de quem o faz. Não obriga sob pena de pecado. Se alguém a quem faltou generosidade ou teve receio de se privar de sufrágios depois da morte, quis de novo adquirir para si as suas obras satisfatórias, renunciou ao voto heróico. Não comete pecado nem mortal, nem venial. Pelo ato heróico, não renunciamos o mérito de nossas boas obras, isto é, o que nos dá nesta vida um acréscimo da graça e a glória no paraíso. Esse merecimento é nosso e não o podemos perder nem dá-lo aos outros. O ato heróico é uma obra muito meritória. E esse mérito de uma obra tão bela e heróica não o podemos perder. Só o mérito do ato heróico quanto não vale para nossa alma. Esse mérito não o perdemos. Depois dessa obra satisfatória, tudo o mais que fizermos será das almas do purgatório. Desde que fazemos o ato heróico, todas as indulgências que lucramos são das almas. Tudo que de bom possamos fazer e ter mérito e lucrar alguma coisa será do purgatório, direito e propriedade das almas. É uma renúncia total. Só a indulgência plenária na hora da morte não pode ser oferecida para as almas e será nossa, porque não é aplicável aos defuntos. O ato heróico não impede de rezar nas próprias intenções e pelos mortos. Quando fazemos um ato de penitência e de oração, por exemplo, recitando um terço de joelhos, há neste ato, para falar uma linguagem teológica, 3 frutos diferentes. Um fruto meritório, que não o podemos perder, é o mérito pessoal de quem o pratica. O valor satisfatório do ato, que é a penitência, o sacrifício feito, e esse é para as almas, é do ato heróico. E, finalmente, uma força impetratória, que é da oração como oração. A oração é uma força, e Deus prometeu ouvi-la. O ato heróico não nos impede utilizar a força impetratória da oração. Quem faz o ato heróico é como um religioso que fez o voto de pobreza. Tudo o que ganha não lhe pertence. A diferença é que o voto de pobreza obriga em consciência e o ato não. O abandono que a alma generosa faz em favor das almas do purgatório é feito, em geral, por todas e nunca em favor de uma ou de outra alma. O ato heróico não impede que se ore por esta ou aquela alma em particular e se ofereça a Nosso Senhor muito sufrágio pelos nossos queridos mortos. Não pode tudo isso ser feito na oferenda geral que fizermos a Deus? Origem do ato heróico. O ato heróico em si não é uma devoção nova na Igreja, como pretendem alguns. Em séculos passados, muitos homens de grande santidade e grandes almas generosas ofereceram a Deus seus tesouros de obras satisfatórias em favor das pobres almas do purgatório. Santa Gertrudes, Santa Catarina de Sena, Santa Liduína e muitos outros santos tiveram essa generosidade. Santa Teresa fez esse ato em favor de um mestre espiritual, o provincial dos carmelitas, falecido, e ela o libertou do purgatório com as suas orações.
Todavia, consideramos como fundador e apóstolo do ato heróico o padre Gaspar Olinden, clérigo regular dos teatinos. Este sacerdote piedoso tinha uma devoção muito grande pelo purgatório e empregava sua grande preocupação e todo o seu zelo ardente em favor das pobres almas. Lembrou-se desse ato heróico, dessa oferenda generosa a Deus em favor do purgatório e apresentou-o ao Santo Padre, o Papa Bento XIII, que não só o aprovou, mas o enriqueceu de indulgências e privilégios. Depois, todos os pontífices confirmaram a aprovação e estimularam e abençoaram tão belo ato. Bento XIII, não contente de aprovar o ato heróico, ainda fez publicamente e do púlpito a entrega de todos os seus bens espirituais pelos mortos, como se pode ver nos 70 sermões que pregou sobre este assunto. Naquela época, viram-se ordens inteiras recomendarem o ato heróico. O superior-geral da Companhia de Jesus mandou recomendá-lo a todos os seus súditos. O padre Ribadaneira, piedoso agiógrafo, propagou muito o ato heróico, bem como o padre Nierenberg. O padre de Montreuil, no leito de morte, não só deu às almas o mérito de todas as obras satisfatórias feitas em vida, mas a sua caridade se estendeu além. Fez um testamento sublime, diz o padre Faber, que não sei de outro igual. Cedeu sem exceção para as almas do purgatório todos os méritos, orações, missas, indulgências que a Companhia de Jesus costuma aplicar aos seus membros defuntos, todos os sufrágios que seus amigos pudessem oferecer por ele e tudo, enfim, pelas almas. Há muitos exemplos admiráveis de atos heróicos pelo purgatório. Finalmente, nos últimos tempos, Nosso Senhor suscitou uma grande alma devotíssima do purgatório e fundadora de uma congregação religiosa especialmente destinada a sufragar as santas almas, e entregue toda a serviço do purgatório num ato heróico de caridade. Foi a Madre Maria da Providência. Desde pequenina, essa serva de Deus sentia grande compaixão pelas almas sofredoras. Um dia, a encontraram muito pensativa e grave em meio dos brinquedos da criançada. Que está pensando? Sabem no que eu penso? Disse Eugênia. Tal era o seu nome no século. Eu penso numa prisão de fogo, de onde não se pode sair, e da qual com uma palavra se podem tirar os prisioneiros. As companheiras a olharam surpreendidas. Esta prisão de fogo é o purgatório, e com uma palavra, com a oração, podemos libertar as almas. Mais tarde, foi a fundadora de uma congregação única na igreja, cujos membros se oferecem a Deus pelas almas e vivem o voto heróico. Eis como se desenvolveu nos últimos tempos a bela prática do ato heróico. Vantagens do ato heróico. Um ato tão generoso e que nos despoja de tantas riquezas e nos deixa até sem sufrágios depois da morte, poderá ter vantagens? Lucra muito, porventura, quem o fez? Sim, 1000 vezes sim. É um engano pensar que se perde muito com o ato heróico. Ao invés, lucra-se 1000 vezes mais. Deus se deixa vencer em generosidade? Não há gratidão nas almas salvas por tão grande socorro? O ato heróico é um ato cheio de mérito. É um ato perfeito que nos faz esquecer de nós mesmos para cuidar dos nossos irmãos e da glória de Deus. Quem faz o ato heróico aumenta por esse ato seu grau de graça neste mundo e o grau de glória no outro. E o ato de caridade que pratica não há de atrair a misericórdia daquele Senhor, que prometeu 100 por 1, e o reino do céu é o menor bem que se faz neste mundo por amor de Deus? A caridade cobre a multidão dos pecados, diz a Escritura. E esse gesto de caridade heróica não há de obter perdão e descontar muitos pecados de quem o faz? E a indulgência plenária que se ganha com o ato heróico?
E a indulgência plenária na hora da morte que nos pertence e não podemos aplicar para ninguém? E nosso Senhor se deixará vencer em generosidade? Não tenha receio de sair prejudicado quem faz o ato heróico em favor das almas do purgatório. Esse heroísmo de caridade será recompensado com superabundância de graças neste mundo e de glória no outro. Não nos preocupemos porque não podemos dispor de nossos tesouros em favor de nossos mortos queridos, como bem entendemos. Nosso Senhor cuidará deles muito mais, e nossa caridade lhes há de ser um refrigério tão grande no purgatório, e talvez concorra para libertá-los do purgatório muito mais depressa do que se estivessem dependendo de nossos pobres sufrágios, muitas vezes até esquecidos. E para terminar, vejamos as condições e as indulgências do ato heróico. Para se fazer o ato heróico, é necessário consultar o diretor espiritual ou um prudente confessor, procurar bem conhecer o que vai fazer e saber a responsabilidade que assume. Não se deve fazê-lo levianamente num momento de fervor irrefletido. É muito sério e é preciso lembrar que é heróico. Não é prescrita nenhuma fórmula especial. Poder-se-ia usar uma como esta. Para a vossa glória, ó meu Deus, e para imitar o melhor possível o coração generoso de Jesus, meu Redentor, a fim de mostrar também minha dedicação para com a Santíssima Virgem Maria, minha mãe e mãe das almas do purgatório, entrego em suas mãos todas as minhas obras satisfatórias, assim como o fruto de todas as que, porventura, se venham a fazer por minha intenção depois de minha morte, a fim de que ela faça aplicação às almas do purgatório, segundo a sua sabedoria e como melhor lhe aprouver. Quem faz o ato heróico pode lucrar as seguintes indulgências, aplicáveis aos defuntos. Uma indulgência plenária cada vez que se aproxima da comunhão nas condições de costume. Visita à igreja e oração pelo Papa. Outra indulgência plenária cada segunda-feira, ao ouvir missa pelos mortos. Os sacerdotes que fizerem o ato heróico gozam do altar privilegiado pessoal em todos os dias do ano. Exemplo, um voto heróico. Uma donzela chamada Gertrudes acostumara-se, desde os mais tenros anos, a oferecer por intenção das almas do purgatório todas as suas boas obras. Era tão bem aceita essa devota prática no purgatório e no céu, que muitas vezes o Salvador se comprazia em designar-lhe as almas mais necessitadas. Essas, libertadas pela sua piedosa caridade, se lhe mostravam gloriosas, para lhes agradecerem e prometiam-lhe não a esquecer no paraíso. Passava a vida nesse santo exercício e, cheia de confiança, via em paz aproximar-se a morte. Quando o infernal inimigo, que de tudo sabe fazer ocasião para tentar os homens, começou a representar-lhe que ela se havia despojado de tudo e de todo o mérito satisfatório de cada boa obra, e ia cair no purgatório para nele expiar em longas penas todas as suas culpas. Este tormento de espírito a lançara em tal desolação que seu esposo celeste dignou-se de vir consolá-la. Por que, disse ele, ó Gertrudes, estás tão triste e pensativa? Tu que outrora gozavas de mais perfeita serenidade? Ah, Senhor, respondeu ela, em que deplorável situação me encontro. Vede, a morte se aproxima, achando-me eu privada da satisfação das minhas boas obras, que apliquei pelos defuntos. Como poderei pagar a dívida que contraí para com a divina justiça? Replicou-lhe com ternura o Senhor. Não temas, ó querida minha, porque, ao contrário, aumentastes pela tua caridade a soma de teus merecimentos. E não só tens bastante para expiares as tuas leves culpas, mas adquiristes altíssimo grau de glória na bem-aventurança eterna. É assim que minha clemência reconhecerá, com uma generosa recompensa, que cedo virás receber no paraíso a tua dedicação pelos defuntos. Desapareceu a essas palavras,
e a alma de Gertrudes foi incendiada de novo por um fervor e um ardente desejo de socorrer as almas dos defuntos. Enchemo-nos também de zelo e caridade para com essas almas, que rico galardão está prometido nos céus aos nossos esforços.